E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Como vocês estão? Voltamos agora com mais um episódio sobre futebol. Obviamente já tá no nome do episódio, São Caetano, tá aqui, né? A camisa de São Caetano. Comprei especialmente para isso. Comprei essa semana especialmente para isso. Obviamente que eu vou usar depois, mas comprei pensando no podcast. E como vocês podem ver, temos um convidado, não é do quadro oficial do podcast, é um convidado que participou do nosso episódio da Ponte Preta. Foi o episódio mais reproduzido, né, com a melhor audiência do ano. Então estamos aqui com o Juninho de volta, com essa camisa feia do Corinthians aí. Boa tarde, bom dia pessoal. Mais uma vez aqui, uma honra estar participando dentre Prosas e Divagações. Graças a Deus, podendo usar o manto com a vitória do Corinthians, que já não vinha há muito tempo. E estou feliz e satisfeito de estar aqui hoje por dois motivos. Pela vitória do Corinthians, pelo convite do meu grande amigo Danilo. É isso aí. O... Sabe que a gente postou um episódio recentemente sobre política e futebol, né? A gente falou da democracia corintiana, né? Daí eu mandei pros amigos meus do Palmeiras, especialmente os da torcida, né? Só assim, democracia corintiana, você tá maluco falando isso no seu podcast? Ah, parceiro, não tem que separar as É, coisas, né? uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não vou ignorar a existência do Corinthians, né? E da história da política do Corinthians, A, né? Pelo amor a de Deus, né? importância, né? Exatamente. Tem tudo a ver com história, tem tudo a ver com política. É importante daí eles entenderem. Mas no começo esse cara vai. Como assim? Você falando de Tá Corinthians? maluco, né, Danilo? Logo você, meu. Então, pessoal, a gente vai falar sobre o São Caetano. É um episódio dentro do nosso quadro sobre história do futebol. Desde que criamos esse quadro, a gente fala de história do futebol como um todo, mas a ideia é falar sobre o futebol como um todo, do Brasil, da América e tudo mais, mas a gente focou no estado de São Paulo, né? Então tem episódio da Ponte Preta que eu falei que o Juninho participou, tem episódio do Guarani, episódio da Portuguesa, Juventus da Moca, o derby de Rio Claro, né? Então, o Paulista de Jundiaí também a gente fez recentemente, e agora chega o do São Caetano, que é um dos clubes mais tradicionais do interior de São Paulo, e que ficou na memória do brasileiro como um todo, especialmente da nossa geração, né? Que Porra. viu ali na nossa adolescência, né? Então faz parte justamente desse quadro. Então eu vou começar a história do nosso glorioso São Caetano. É um clube, como a gente estava falando aqui, é um clube bastante jovem, né? O clube foi fundado em 1800, oh, 1800, não, 1989, É a 1800, Ponte Preta? é, 1989, dia 4 de dezembro, que também é aniversário da minha mãe. Então tem essa ligação aí. É da cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, né? Sim, o ABC Paulista não é interior, né? O ABC Paulista é grudadinho É com metropolitano, né? metropolitano. Então, para quem não sabe, faz parte. Então, o São Caetano não é exatamente. Não é do interior, né? É da região metropolitana. Não é da capital também, mas é É cidade grande até. é uma cidade grande e é Considerado bem cidade colada com a, grande. com a capital. Então, tipo, não é interior. É a famosa Grande São Paulo, né? Exato. É, Então, o clube ele foi fundado já em 86 como Sociedade Esportiva Recreativa União Jabaquara, mas ele era um clube amador, né? Não disputava torneios profissionais, não tinha Essa, salário e essa tudo é a mais. primeira fundação, É né? a primeira fundação. Só que, como tem uma diferença do nome ali, o pessoal não Não abraça tanto, né? não abraça tanto, justamente. E eu achei interessante o Sociedade Esportiva, né? Que é o mesmo nome. É raro ter uma sociedade esportiva no nome do Palmeiras, né? As iniciais, né? Normalmente Sim. é não sei o que futebol clube, não sei o que esporte É, o clube, né? CEP, né? O É o famoso CEP, o CEP. famoso CEP. E a cidade, outro ponto interessante é que a cidade de São Caetano teve outros clubes ao longo da história. Alguns desses clubes teve uma relevância, especialmente na década de 30, 50 e 70, mas depois de então esses times decaíram e não abraçou mais. E essa é uma questão assim que tem muitos clubes de menor expressão que acabam sumindo assim com o Sim. tempo, né? Então acontece, eu vi um mapa recentemente sobre, sei lá, década de 50, o número de times que tinham oficiais, né? Times que disputavam campeonatos oficiais no estado de São Paulo. É um mapa gigantesco, assim, né? Sim. E hoje em dia o número oficial, assim, é um número muito diminuto, assim, né? Porque Sim, esses times foram até acabando, no né? episódio da Ponte Preta que a gente falou, tinha os campeonatos paulistas que aconteciam, aí tinha os campeonatos paulistas do interior É e isso. tinha os campeonatos paulistas da cidade grande. Sim, E aí não exatamente. tinha um formato que os dois se cruzavam e aí É, davam tipo 50 times, 60 sim, times. exatamente. Além de amador, que tinha um número maior também de, Sim, de times, e tudo mais. Então,
de fato, esses times com profissionalismo, e especialmente agora no século XXI, com muito dinheiro envolvido, né? Muitos times foram sumindo. Aconteceu isso também na cidade de São Caetano, né? E daí o São Caetano, ele vem para resgatar essa história de glórias da cidade de São Caetano. Então, ele é fundado como Associação Desportiva São Caetano. O primeiro jogo oficial do clube é São Caetano, esse comercial de registro, né? Que tem o É, famoso de Ribeirão Preto, mas esse é o de registro. E esse campeonato foi disputado, essa partida foi disputada no 5º nível estadual. E o interessante é que os anos 90, isso acontece com alguns clubes, São Caetano mostra isso. Nos anos 90 foi de rápida ascensão. Daí entre 89 e 93, o São Caetano, logo quando foi fundado, ele subiu uma divisão, subiu outra, subiu outra. sim. Então, o Mirassol passou por algo parecido Teve recentemente, né? uma ascensão, né? Muito rápido, assim. Então, subiu da quinta para a quarta, da quarta para a terceira, ano após ano, né? Sim. Até chegar em 93 na primeira Ele divisão. fez mais ou menos igual, assim, já pegando de outro lugar, mais ou menos a história do Cuiabá, né? Cuiabá veio da Série C, Série B, Série A, permaneceu na Série A e não, eu acredito que ainda não caiu pra Série B ainda, depois que Caiu ano voltou. passado, Caiu né? ano passado, Caiu ano verdade. passado. Mas depois de que entrou naquele esquema ali, que meio que uma SAF com um investidor Investimento, né? bom, foi Série C, Série B, Série A, ficou uns 2, 3 anos na Série A, veio a cair agora. O Porque Mirassol é outro exemplo. O Sim, Mirassol também mesmo esquema, pegou, se transformou meio que numa SAF, investiu legal ali na categoria de base, sim. estrutura e tal, e subiu, tá na primeira divisão e empatou com o Palmeiras ontem, inclusive. Então. Não, muito bom, Mirassol, parabéns, Mirassol. Empatou com o gol do Chico. Gol do Chico, Gol do Chico, golaço, diga-se de passagem. Gol de videogame, gol de videogame. O interessante é que o Mirassol empatou com o Palmeiras, acho que ganhou do Corinthians, né, O no Mirassol ganhou Brasileirão. do Corinthians, 3-1, mano. Acho que ganhou do São Paulo também, não jogou ainda com o Santos, mas tá fazendo uma campanha bem estruturada. Você ganhou do Grêmio também, deu um Então. sacolado no Grêmio, Não, inclusive. e o time do Mirassol em si é muito bom, mano. É muito bom. No Paulista, o Palmeiras se matou pra ganhar do Mirassol, Foi. né? Então, de fato, são exemplos de clubes que têm uma ascensão rápida. O São Caetano fez isso nos anos 90, né? Em 91, ano que eu nasci, foi o São Caetano foi campeão da A3 do Paulistão, né? A terceira divisão. E entre 93 e 98, o São Caetano começou a viver altos e baixos. Esses altos e baixos eles são comuns em times do interior, né? Sim. Porque são clubes com um orçamento menor, né? Então, você chega no Campeonato Paulista com orçamento de um São Caetano, de um clube do Paulista de Jundiaí e tal, para bater de frente com os quatro grandes. E times como a Portuguesa na época, né? Sim. Times que tem o próprio Até mesmo a Guarani, Ponte Ponte Preta Preta, também. Guarani. Então, a gente tá citando vários clubes que daí, num geral ali, acaba Tinha complicando um pro investimento um pouco maior. investimento, torcida, né? Toda E tem uma muito coisa. aquela questão do, um exemplo, 91 ganhou. Aham. Aí tinha o time de 91. O time de 91, ele foi desfeito, É, porque os grandes vão lá e fazem proposta pelos jogadores. Aí em 92, sim. você passa pela reformulação. Aí não ganha. Exatamente, Aí em exatamente. 93 ganha, por quê? Conseguiu reformular, Exatamente. trouxe o time bom, Fica uma aí gangorra, fica né? nessa gangorra. Em 98, que ganhou o A3, foi o ano que eu nasci. É verdade, 98. Eu sempre me acho velho quando eu escuto isso. O nosso querido o Cameraman. cameraman aqui, a gente falando nos bastidores, Eu não acredito que ele é depois de 2000. tem 18 anos, pô. É nada. É. Pô. 18 anos. E daí eu perguntei se ele sabia da história do São Caetano. Ele ainda não conhece, vai conhecer agora, velho. Vai conhecer hoje. Então, Surra cultural. não consigo, na minha cabeça, não consigo pensar alguém que nasceu depois do. Pra mim, o mundo acabou em 2000 e ninguém mais nasceu, tá ligado? Ninguém mais nasceu. Foi igual um amigo meu fala, de 2000 pra frente não dá pra confiar em ninguém. Exatamente, eu acho muito esquisito, mas paciência. Então vai conhecer a história do São Caetano hoje. Pois bem, daí em 98, como o nosso querido Sérgio falou, o São Caetano ele é campeão novamente da A3, dessa vez em cima do Taubaté. Em 2000, começa o grande momento de Anos glória, dourados, os anos né? dourados. Anos dourados. Em 2000, o São Caetano é campeão da A2, dividindo o título com o Botafogo de Ribeirão Preto. Essa coisa de dividir título é uma coisa comum no século XX, né? E até o início do século XXI acontecia bastante. Então, o título é dividido entre as duas equipes, Botafogo de Ribeirão Preto e o São Caetano.
tem um campeão de um turno e o campeão do outro turno e E os título com os dois. É um pouco os esquisito, dois né? deviam se, Fazer uma se final, né? confrontar, né? Exatamente. Estranho, mas o futebol Que do passado é um pouco é estranho, né? diferente, porque é por isso que existe Taça Rio, Taça É, Guanabara e Campeonato Carioca. É três uhum, campeonatos que dão a mesma coisa, é, só que no final eles não se enfrentam, porque já é é, três, né? Como é que três vai se enfrentar pra ficar com um sim, é título? uma loucura. O futebol brasileiro tem coisas estranhas. Né? E daí, Desorganizado, né? desorganizado. Isso, assim, Desorganizado. hoje em dia tá bom já. Porque, como a gente vai falar agora de Copa João Avelange, Nossa. que é o O- suprassumo da bagunça, assim, né? que é um formato de brasileiro, né? É. Era um formato de brasileiro. Foi a maior bizarrice que aconteceu. Que foi? Então, assim, a gente chega nos anos 2000, né? O São Caetano subiu pra primeira divisão paulista e tal. E daí tem Copa João Avelange, que é o brasileiro, como o Júnior falou. Em 99, houve a disputa do Campeonato Brasileiro normalmente ali, e o Botafogo, ele entrou com recurso para anular uma partida, não anular, para tirar os pontos do São Paulo, alegando que o São Paulo tinha escalado de forma irregular um jogador, Foi o que tinha de Botafogo, fato, né? Botafogo, que tinha de fato, São Paulo tinha feito isso. O Botafogo e o Internacional entraram com esse recurso, mas o Botafogo é mais importante nesse caso. E daí o Botafogo Que o conseguiu. Botafogo tomou uma surra também, né? Tomou uma surra. Pois é, 6-1, 6x1, velho. 6x1. E daí o Botafogo consegue na justiça, né, desportiva essa decisão favorável a ele, fica com os pontos da partida e por conta disso não cai. Sim. E o São Paulo perde os pontos, daí o Internacional entra com o Internacional de Porto Alegre entra com o mesmo processo, também consegue, então o São Paulo perde eh, duas partidas ali, perde os pontos dessas duas partidas, algo bem complicado por uma tabela ali, né? E o São Paulo entra na justiça contra a CBF por ter permitido isso. Por quê? Porque o São Paulo alegou, o que eu acho um argumento bastante justo, Sim. que o São Paulo de fato tinha feito besteira de documento ali, mas outros times também tinham. Então, Se sei era lá, pra punir um, pune todo mundo. pune E daí todos. rever todos esses jogos aí, ou pune no futuro, né? Do próximo campeonato vai começar com menos 3 pontos e De tudo alguma mais. forma tem que ser É, punido. exatamente. Mas não, a justiça negou o pedido do São Paulo e puniu só o São Paulo. Na minha opinião, algo injusto, de fato. Mas tá de parabéns também a justiça aí, o juiz que determinou. É, Parabéns. que daí deu. A consequência foi pro campeonato seguinte. Quando o São Paulo processou a CBF, o São Paulo fez essa acusação justamente disso, né? Sim. Da injustiça que foi. E a justiça determinou que a CBF não deveria, como punição, organizar o Campeonato Brasileiro de 2000. Tava proibida de organizar o Campeonato É Brasileiro de verdade. 2000. E daí, em 2000, quem organizou o campeonato foi o Clube dos 13. Saudoso Clube dos 13, né? Que era como se fosse uma organização de clubes independente, ou então Os paralela, 13 os maiores, né? 13 maiores do Brasil. Paralela A à CBF. CBF, justamente. E daí, daí vem a loucura, né? O Clube dos 13, ele organizou o campeonato de 2000. Para isso, ele reuniu todos os times das divisões nacionais que tinha, série A, B e C, não tinha D na época, e dividiu em vários módulos, vários grupos, né? De acordo com a divisão que esses clubes estavam, né? E esse Campeonato Brasileiro teve o recorde De de equipes. equipes participantes de 116 clubes, É né? tipo uma copinha, né? Tipo uma copinha, uma Fizeram uma loucura, assim, uma copinha loucura. profissional. Uma loucura, assim, de verdade. 116 clubes. Daí, assim, a gente já falou em outros episódios, né? Inclusive da Ponte Preta, como que o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro é uma bagunça, né? Tipo, por exemplo, você pega a Premier League. A Premier League é fundada ali em 91, 92. Mas o que tem antes da Premier League, o campeonato inglês, ele é respeitado, né? Então, Sim. tem os clubes que ganharam os títulos ali e depois a Premier League. A Premier League, ela já entra com o formato que era antes. É, Ela só adiciona o nome. O isso é uma nome, organização uma diferente ali. organização, mas o formato permanece o mesmo. A Exatamente. gente aqui no Brasil, até chegar nesse formato Atual. de ser assim, a gente passou por muita coisa. Uhum. Passamos por campeonatos com mais de 100 equipes, Como esse. campeonatos com 4 fases de 30 equipes que você tem que passar por cada fase, como se fosse um jogo de videogame. Joga, Exatamente. joga, joga, chega no chefão, passa de fase. Aí joga, 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 chega no chefão, até Exatamente. chegar no último chefão. Então,
uma desorganização muito grande e até um passado bem recente. Não é Exatamente. algo que é muito atrás. Exatamente. E mesmo assim, tem, sei lá, os primeiros nacionais, o primeiro nacional foi em 1959, a pedido da Conmebol, né? Que a Conmebol cria a Libertadores, e como é que o time brasileiro vai representar na Libertadores? Não tinha um campeonato Sim, nacional para falar, esse é o campeão brasileiro. Daí a CBF corre ali para conseguir montar o campeonato brasileiro para coisar. E não é um campeonato brasileiro no sentido do nome, né? Que esse é só a partir de 73. Então, olha a bagunça. Daí monta dois campeonatos brasileiros, sim. que é a Gomes Pedrosa lá e a Taça Brasil. Olha que bagunça, que deve de 59 a 1973, né? É 72, dois, 72. dois, dois. Não, 71 foi o Galo campeão. 7-1. E o. E o Palmeiras campeão em 7-2, 7-3, É Foi o isso. Galo campeão em primeiro. Então, assim, você cria o torneio nacional em 59 por pressão externa, para ter um campeão para jogar Libertadores, foi Bahia, inclusive. Sim, isso é engraçado também, né? Porque a gente só começou a existir a Copa Libertadores a partir do momento que os clubes falaram assim, pô, a gente tem outros clubes fora Fora, também, por que que a gente não pode jogar contra esses clubes fora? E exatamente. aí cria-se a primeira Libertadores, Sim. que é 59, né? A Libertadores é 60. 60. É. E o primeiro campeão, o campeão brasileiro de 59 é o Isso, Bahia, isso, o Bahia que vai que vai disputar. disputar a primeira Libertadores, é isso. Exatamente. Isso, mas só existiu o Campeonato Brasileiro porque tinha o pedido para existir a Libertadores. Olha Sim. que bizarrice. Porque assim, na Argentina, por exemplo, já tinha Campeonato Argentino, sabe? Já tinha um nacional que reunia os clubes ali. O Brasil que foi tardio, né? Ficou no Campeonato Estadual por meio século, né? Sim, Então, o Brasil vem nessa desorganização. A gente chega nos anos 80, por exemplo, você já falou também. Nos anos 80 a gente tem a Copa de Ouro, a Copa de Prata. A Copa de Prata foi criada para os times grandes não caírem, sabe? Tinha muito exatamente. clube entrando em, Em em, em ascensão. crise, né? Ah, Os tá. clubes grandes em crise, outros em ascensão. E os clubes grandes começaram a perigar cair e montaram a Taça de Prata para evitar que isso acontecesse. Então, Palmeiras jogou a Taça de Prata, Corinthians, Flamengo, Sim, São Paulo, todo mundo jogou a Taça de Prata. E porque daí ficava muito mais difícil desse time grande cair, porque para cair mesmo de divisão, tinha que cair da Taça de Prata, né? Daí já era mais difícil. saía da de ouro, ia pra É, de prata, e se é. caísse da de prata, aí, tipo Daí assim, sim era mano, uma segunda aí divisão, não dá pra mas te nunca salvar aconteceu, mais, né? justamente, justamente. É tipo o Campeonato Argentino hoje em dia. Então a gente chega em 2000 com essa desorganização sendo lei. Sim. Sem falar em virada de mesa, né? Time que cai O e entra na tapetão, justiça e tudo tal. mais. Igual o Botafogo em 99. E daí acaba que o Campeonato Brasileiro tem 116 clubes em 200 módulos, 200 fases, igual o Juninho falou. Faixas e fases Exatamente. amarelas e azuis. É. E o engraçado é que as fases, né, que eram as faixas de cores, que o campeonato nesse modelo desse brasileiro de 116 clubes, ele foi definido em cores, né? Azul, verde e amarelo e vermelho. Aham. Os clubes que ficavam na faixa azul eram os clubes de elite, Isso. que representavam a primeira divisão. A verde e a amarela eram os clubes de segunda e terceira divisão, Uhum. que representavam ali Série B, Série C. Isso. E o clube, a faixa vermelha, era a Série D, né? É. Os clubes É. com Como menos. se fosse a Série D, né? Não tinha uma Exatamente. Série D oficial, mas é como se fosse a Mas Série D. eram os que meio que foi num respingado ali e Isso. conseguiu entrar dentro do campeonato. É, E aí o que é mais louco é que todos se enfrentam entre si, só que só os da primeira faixa se enfrentam entre eles. E aí os que vão ganhando daqui vão subindo para poder ter o direito de jogar com quem Uhum. tá na Série A. Então, Sim. quem tá na Série A não joga com quem tá aqui. E quem É. tá aqui joga entre si para Aham. poder jogar com quem tá aqui. Sim. Tipo, É uma uma bagunça, uma bagunça. bagunça sem tamanho. E que faz também com que os clubes menores tenham uma dificuldade muito maior de chegar, né? O que Sim, aumenta muito o feito do São Caetano, inclusive. exatamente. Que Que ele teve chegou que nadar forte. muito mais para chegar lá. E daí o São Caetano chega na final desse torneio, passando por Grêmio, por Palmeiras, por São Paulo, então passando por times grandes ali no caminho, né? E chega na final contra o Vasco da Gama, né?
Na final, o Vasco tinha um timaço ali naquele momento, não era o Vasco de hoje em dia. Aos mais jovens, ao menino Lucas aqui, não, o Vasco nem sempre foi desse jeito. Nem sempre o Vasco foi chacota. Antigamente o Vasco era um time que ganhava muito, tinha Edmundo, tinha todo mundo, Romário. Romário, Porra. era um puta time. E daí, então, esse Vasco de 2000 era um grande time. E chega na final contra o São Caetano. E no Maracanã o Vasco faz 3-1. E daí, pra reverter, fica difícil, né? É. E esse jogo, então, o Vasco acaba campeão brasileiro. Se eu não me engano, é o último título do Vasco brasileiro, mas eu não tenho certeza, então não posso garantir. Eu acho que é Brasileiro, bem teve o isso. campeão da Copa do Brasil em 2011, mas brasileiro acho que foi o último. Porque depois disso aí, se não me falha a memória, eu acho que o Vasco já caiu 4 vezes. Caiu 4 vezes. 4 vezes, né? 4 vezes, exatamente. Parabéns ao Vasco. Entrou numa fase que só Jesus. E não sai mais. Nem com SAF, né? Nem com Impressionante. SAF. Pois bem, e daí esse jogo ficou marcado também, além do glorioso vice-campeonato, porque parece, perdeu a final, mas, porra, é um clube que tinha 11 anos de vida, E já chegou numa final de brasileiro. E perdão para um grande time também. Mas esse jogo ficou marcado, não sei se você lembra, você era muito jovem nesse Eu tinha um ano, eu tinha dois anos. Nesse jogo caiu o alambrado do Maracanã, né? É verdade. Muita gente ali. Machucou estádio bastante pessoas, né? Foi bem feio, bem Até feio. hoje ainda é lembrado esse fato. Quando alguém se lembra do São Caetano, esse é um dos fatos que é recordado. Porque foi na torcida do Vasco também. Daí muita gente ali no parapeito, né? O negócio acabou O estourando. alambrado, tipo do Ronaldo. Isso. Do Contra o Palmeiras Palmeiras, Corinthians, né? Em Foi Presidente em Prudente. Presidente Prudente. Eu tava, O primeiro gol do Ronalducho, que ele sobe no alambrado lá, derruba tudo. Inclusive é esse aqui o uniforme. Isso, esse aqui o uniforme. O jogo foi em 2009, né? 2010. Não, foi 2009 que foi o primeiro gol dele. Quando ele entrou, Foi o segundo jogo oficial, o primeiro gol. Era esse aqui o uniforme. Pois é verdade. Aí, Medial Saúde. Aqui, ó. Obrigado. Esse lance eu tava no estádio, né? E o calor do caramba. E o Armeiro botou uma bola pra escanteio, foi daí saiu o gol. E assim, não precisava, sabe? Vira o corpo, manda pro inferno a bola, não precisava mandar pra escanteio. Daí arrumou no último lance. Lá no segundo pau, o Ronaldo de cabeça ainda, não tá louco. Foi uma ducha de água fria pra mim. 112 quilos. Subiu. E daí, então, portanto, esse foi o primeiro grande super feito do São Caetano, né? O vice-campeonato do brasileiro. Em 2001, o São Caetano repete o feito de 2000, né? Aí com o Campeonato Brasileiro melhor organizado pela CBF, né? Um campeonato mais enxuto, grande ainda, mas mais enxuto. O São Caetano volta à final do Campeonato Brasileiro e perde para o Atlético Paranaense, né? Então é vice-campeão brasileiro de novo. E era uma final de times que não tinham um título ainda. Qualquer um dos dois que saíssem ali seria a primeira vez campeão exclusivo, brasileiro. Né? Salvo engano, o Atlético Paranaense nessa época tinha o Washington Matador, né? Que se sagrou no Coração Valente. Coração Valente. Foi pro Fluminense depois. Depois foi pro São Paulo. Ele foi primeiro pro São Paulo ou primeiro Cara, eu acho que foi primeiro Fluminense. Acho. Não tenho certeza. Eu acho que foi pro São Paulo. Pode que ele ganhou aquele brasileiro lá, 2005, 2006. Foi? Eu não lembrava. E no Fluminense ele já era 2009, 10 ali. 2009, 2008, por aí. Que até tem um jogo contra o São Paulo, que ele mete um gol de cabeça. Ele foi primeiro pro São Paulo, se não me engano. Pode crer. Que ele ganhou até a Liberta. Louco. Eu não lembrava. A minha memória afetiva dele. Eu não me recordo, pessoal. Comenta aí pra gente depois se o Washington ganhou a Libertadores no São Paulo. Não me recordo, mas eu acredito que sim, mas não tenho certeza. Eu também não sei. Eu não lembrava, confesso que eu não lembrava dele no sofá. A minha memória afetiva dele é no Fluminense. Sim. Mas um monstro, assim. Ele foi um dos artilheiros desse campeonato, muitos gols, assim, e tava nesse time, portanto. A final inédita, né? Mas o Atlético conseguiu ser campeão, especialmente com o jogo em Curitiba, né? Em 2002, portanto, se é vice-campeão brasileiro, 2002 joga Libertadores, né? E também o São Caetano mostra também uma ascensão, né? Então chega em 2000 na primeira divisão, não, João Avelange, né? Chega na final, 2001 de novo na primeira divisão, de novo na final, perde os 2 títulos, mas pra frente, chegou. E 2002, na Libertadores, mais uma ascensão e chega na final. E é o que a gente estava falando, né? É um clube jovem. Foi fundado em 89. Em 2002 estava na final da Libertadores. Em 2000 já estava numa final de
de brasileiro e 2002 final de Libertadores. É uma ascensão muito Muito impressionante. rápida. E, tipo assim, acho difícil a gente encontrar algum clube aqui que a gente vai falar que teve uma ascensão tão exponencial assim, de tipo, em pouco arrumar tempo. a casa em 10 anos e, pum, arrumou a casa, brasileiro, liberta, e vai atingindo outros clubes e atingindo outros campeonatos de grande porte com a velocidade que o São Caetano teve. Sim, o São Caetano se tornou de fato uma potência estadual, assim, Sim. impressionante. E nacional indiretamente, porque foi pouco tempo, mas também nacional naquele recorte ali. Em 2002 chega na final da Libertadores, assim, jogando muito bem, ganhou o primeiro jogo do Olímpia, né? Sim. O Olímpia até então era bicampeão da Foi Libertadores. 1-0, né? Ganhou o primeiro jogo, no Paraguai perde, e vai pros pênaltis e perde nos pênaltis, né? Mas assim, um feito gigantesco. E o Já Olímpia, pensou? Olímpia é um time, assim, não é um time pequeno hoje em dia, é um time que não consegue ser o Olímpia de outrora, né? Mas naquele momento o Porra, Olímpia ainda o tinha. Olímpia pegou o Flamengo em 2023. Eliminou. Ele eliminou e a torcida aqui, pegamos o Olímpia, fumo. Pois é, que tem camisa, né? Exatamente. Camisa pesa muito na hora da decisão. Pois é. Você acha que não, mas pesa muito. Pois é um time de massa, muita torcida no Paraguai. E você imagina hoje o São Caetano campeão de Libertadores. Se tivesse o título da Liberta lá. Ia ser antes do Corinthians, inclusive, ia ser um troço impressionante. Exatamente, assim, invejável, né? Exatamente. Na época teve o Paysandu também, que brilhou na Libertadores, chegou numas quartas de final, uma coisa impressionante. O futebol de outra época também, né? Infelizmente, hoje em dia é mais difícil de acontecer isso. Futebol do amor, né? Futebol do amor. Futebol romântico. E daí, portanto, o São Caetano perde a final pro Olímpia. Em 2004, finalmente o São Caetano é campeão, né? Depois do rei do vice, né? De se transformar o rei do vice. Cheirinho, né? Cheirinho, hoje em dia a gente chamaria de cheirinho. O São Caetano chega na final do Campeonato Paulista, com o saudoso Muricy Ramalho de treinador. Grande homem. Grande homem, homem do trabalho. E o São Caetano, ele chega na final contra o Paulista de Jundiaí, uma final do interior, né? Embora o São Caetano não seja do interior, mas considerar como se fosse, né, em relação a isso. Antes disso, uma final 100% do interior tinha sido em 1990, né? Foi Bragantino e Novo Horizontino. A gente fez um episódio sobre Bragantino também. E daí, então, 2004, final Paulista de Jundiaí e São Caetano. O São Caetano finalmente é campeão, nesse caso, o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista ainda tinha uma importância maior do que tem hoje em dia. Ainda tinha uma importância grande, assim. Talvez não tanto quanto nos anos 50, 60, mas era um campeonato ainda de bastante lastro. Hoje em dia já perdeu bastante, mas ainda é, assim. Não é? Eu, particularmente, gosto bastante. Mas... Eu gosto muito do Campeonato Paulista, porque o nosso campeonato aqui, se a gente for ver nas divisões de elite, a Série A e a Série B, eu considero a Série B como uma divisão de elite, porque tem grandes equipes lá. Sim, e é bem difícil. Só o estado de São Paulo coloca 12 equipes nos dois campeonatos. Pois é. Pra você ver a dificuldade do Campeonato Paulista, né? Então, exatamente. É bem disputado. E colocamos 12 equipes. Hoje, no nosso campeonato na Série A, nós temos 6 equipes de São Paulo. E na Série B temos 5 equipes, eu acho. 5 ou 6 equipes também. De cabeça não lembro, mas Novo Horizontino, tem Ponte... Não, Ponte tá na terceira. Ponte tá na C. Caiu pra C. Mas tem... eu ia falar São Caetano. São Caetano tá na D. Tá, mas o que eu lembro bem, esse é o Novo Horizontino, né? Que tá batendo na trave todo ano. Todo ano. Mas assim, a gente... tinha o Mirassol, né? Porque tá na A. Mas assim, eu acho que o Campeonato Paulista em si é o campeonato mais difícil, o estadual mais difícil do Brasil. Absolutamente. Sem pestanejar, assim. Exatamente. O nosso campeonato estadual é o mais difícil de todas as regiões do nosso país. Exatamente. O Rio de Janeiro tem os 4 grandes, mas o Vasco não representa uma potência. O Botafogo no Paulista, no Carioca não tem... Tanta expressão. Não só isso, mas essa gestão do John Textor não tem se importado com o Carioca. Coloca até mesmo o Flamengo, o Fluminense, eles colocam a equipe B pra jogar. Flamengo. É campeão que o B é bom pra caramba já. Sim. Mas, de qualquer forma, é um torneio muito mais, assim, tecnicamente muito mais fraco. Mineiro nem se fala. Gaúcho tem os dois grandes só. E o Caju... Ainda, Juventude e Caxias ainda disputam, mas mesmo assim é muito fraco. Aí você vai indo pras regiões, só tem duas equipes. Exatamente. Duas. Você vai. Tem lá pro Nordeste.
Aí já tem um pouquinho mais. Aí É, já tem mas Bavi ainda assim é 12. tem um Ó, Bavi, só em Pernambuco tem 3, né? Santa Cruz, Náutico e Sport. Mas mesmo assim é pouco. tem o Repá também. É o Repá, justamente. Mas, de fato, o Campeonato Paulista não tem como comparar, assim. E Mas ó tem uma que, força do sim, Nacional, mas ó assim. que engraçado. Todas essas outras que a gente falou lá do Nordeste, todas elas são disputas diretas, mas de Série B. Não Justamente. são times que se Justamente. encontram sempre na Série A. Justamente. Exceto na Bahia, atualmente, que o Vitória tá na primeira divisão também, o Mas Bahia se solidificou. ano passado se salvou por um triz da Série B, Justamente. mas estava na Série B. E é um time que fica nessa sobe e desce, Isso, sobe e desce, a sobe e desce. gangorra que a gente falou lá no início. Exatamente. Justamente. Então, o Campeonato Paulista, então, esse título do São Caetano em 2004, ele é bem grande, assim. É que como perdeu o Brasileiro 2 vezes, a Libertadores, acaba... Pô, ganhou só um Paulista, mas esse Paulista é Pra não só mim, esse bem Paulista difícil, conta como brasileiro. eu também acho, especialmente pela dificuldade, a Sim, grandeza e tudo mais. Porém, o ano de 2004 ficou marcado por algo bem triste também, que foi o falecimento do Serginho. Serginho, né? No Morumbi, 27 de outubro Ele teve um de infarto, né? 2004, justamente um infarto de uma partida contra o São Paulo, no Morumbi. Uma imagem de quem viveu isso foi bem impactante, assim, eu lembro de estar vendo o jogo, assim, foi Você bem... tava assim, eu era jovem, né? Assim, Era não bem. tava vendo o jogo no estádio, mas tava vendo o jogo em TV, Sim, assim, foi eu um era troço bem bem... jovem. E É, o Morumbi reincidente em em problemas assim, problemas cardíacos, né? pois é. Obviamente que sem querer, que o Morumbi não tem Não, nada a ver com isso. sem falar É, maldade, assim, mas sim. Morumbi Acontece, acontece, aconteceu mais de uma vez, né? é reincidente no Reincidente, caso, né? justamente, E então a gente chega em 2004 com São Caetano tendo só ascensão, né? Teve um período de gangorra, mas se pensar num global de 89 a 2004 foi uma curva para cima o tempo inteiro, né? Chegamos em 2004 e o clube tem uma mudança que, assim, é uma mudança didática, na minha opinião, que é se ter se transformado em clube empresa. Por que que eu acho didático? Porque, assim, no Brasil a gente tem uma cultura, que eu acho uma cultura burra, de entender a empresa necessariamente como algo superior ao clube sociedade normal, né? Colocar a empresa acima do time, Do né? time, E daí a gente acha que, vai virar SAF e vai dar certo. Vai Olha o melhorar. Vasco, né? O Vasco Olha o virou, Vasco. virou SAF e continua a mesma porcaria. Ah, ó, o Botafogo, se você for prestar atenção, ele também, um pouco até, porque chegou de primeiro momento, tô investindo não sei quantos milhões, vai levar tudo. Levou nada. É verdade. Levou E o nada. Botafogo, né, tem um estilo de SAF que na Europa, por exemplo, está sendo proibido, né? Aqui no Brasil, como tudo pode aqui, vai demorar para ser É, proibido. Mas na Inglaterra, o Textor teve que vender a parte dele no Crystal Palace, porque não porque não pode pode mais ter ser da forma que ele 30 faz. clubes, exatamente. Porque fica uma coisa inorgânica, Você né? faz tipo um monopólio, né? Fica inorgânico. Tipo, o Botafogo tá devendo dinheiro, isso é um problema, né? Pega dinheiro de um clube e joga no outro, sabe? Não é uma É, coisa natural, exatamente. né? Então, Não foi por méritos do Botafogo que ele sanou a dívida, né? exatamente, justamente. E daí pega um jogador do Botafogo, joga no Lyon pra reforçar o Lyon. Daí passa 6 meses, tira do Lyon e bota no Botafogo. Uma Volta pro coisa esquisita, Botafogo. assim, né? Mas beleza, é uma SAF. No caso do São Caetano, o clube estava num momento muito bom, se transformou clube empresa com a promessa de acionistas, investidores e tudo mais, para se tornar uma potência latino-americana, e daí em diante só para baixo. Só pra baixo. Impressionante, então, assim, como a má administração de uma empresa também leva essa empresa à falência, né? Não é mágico o negócio, né? Assim como tem várias São empresas Caetano que foi fazem. levado à ruína, né? Exatamente. Então, o clube vira clube empresa em 2004. Em 2006, ele é rebaixado para a Série B, mas assim, entre aspas, tudo bem, é um processo que acontece em clubes menores, dessa gangorra, igual a gente falou antes, só que o contraditório disso é porque ele não era para acontecer porque tinha investimento, né? Então isso é Exatamente. um pouco esquisito, Que é digamos. um fato curioso, né? Porque quando os clubes se tornam SAF, Uhum. empresa, o diálogo que vem é de que o clube vai ficar mais competitivo, o clube vai brigar Exatamente. por coisas maiores, vai almejar coisas maiores. E no caso do São Caetano foi totalmente o contrário, É, né? Ele virou empresa e perdeu competitividade, é. perdeu Profissionalismo até. imagem de É, expressão, perdeu um é, monte de coisa. é.
E daí, nessa discussão de empresa, assim, tá cada vez mais claro que as empresas que dão certo são as que vêm com o pé no chão, assim, né? Vêm com uma ideia de crescimento organizada, né? Pega a Sim, Mirassol como exemplo. Mirassol como é o porra. Cuiabá, que você falou Cuiabá. antes e tudo mais. Outras empresas que vêm com promessas muito grandes, como a 777 do Vasco, bota os pés pelas mãos e vai pro saco, E né? aí precisa de acontecer o que aconteceu com o Vasco. Olha que engraçado. O Vasco se tornou SAF, né? A Uhum, 777 chegou, investiu lá milhões, pá. Mas aí ainda permaneceu má administração. E uhum, aí eles entraram, não sei corretamente como aconteceu. uhum. Mas o Pedrinho, que era comentarista lá da Sport TV, É. ele vascaíno, ele Ídolo do Palmeiras também. ídolo do Palmeiras, É. não sabia. A torcida do Palmeiras cantava Ei, 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 Pedrinho é nosso rei. Ele é. Ele é. E assim, não é muito da minha época ele. Aham. Mas ele, vascaíno forte, Vascaíno. pegou e falou, pediu licença na Sport TV e falou: vou me candidatar à presidência do Vasco. Uhum. Se candidatou, ganhou a Uhum. presidência do clube. E hoje ele é presidente do Vasco. Uhum. E ele pegou e falou assim, no primeiro depoimento dele: é, eu abri mão da minha carreira Uhum. na televisão, porque, antes de tudo, eu sou vascaíno. Eu Uhum. não torço pro jogador, eu não torço pro presidente, eu torço para o clube. Uhum. Clube de Regatas do Vasco. Então, eu tô vendo que o clube tá numa má administração aqui. Porra, tem dinheiro, tem um monte de coisa, mas está numa má administração. Eu, com o pouco da sabedoria que eu tenho, eu vou tentar trazer isso pra cá, pra conseguir ver se a gente faz alguma coisa. Uhum. E Exatamente. aí, ele entrou como presidente do Vasco, mesmo o Vasco tendo uma SAF, né? Aham. Ele conseguiu lá Aham. se eleger presidente. E, assim, não é ruim o trabalho que ele vem fazendo. É melhor que o da Mas é 777. o melhor que o da É. 777. Aham. Conseguiu já manter o Vasco. Quando era só 77, o Vasco ficava naquela, cai, não cai, cai, não É. cai. Se salva ali em 15º, décimo Uhum. quarto Hoje não. Foi pra Hoje o Vasco Sul-Americana, né? já tá numa Sul-Americana, já É. pegou, já tá em coisas maiores, É. assim, mas é com o tempo, não é do dia É. pra noite. Justamente. Tem que trabalhar a situação. Justamente. O... o São Caetano, dentro desse processo, em 2006 ele é rebaixado para a Série B, se mantém na Série B até 2013, o que ajuda também no imaginário da população, que viu o São Caetano na glória, né? Sim. Na Série B, como o Juninho falou, é uma divisão de elite, assim, não é elite da elite, mas tá entre Pô, você ainda tá na B, os né, velho? 40 maiores ali do É. Brasil. Então tá em um campeonato bem organizado Pra e um tudo país mais. que tem mais de 200 É, clubes, você tá entre os 40. tá bom. Porque você vê a Copa do Brasil, quando inicia, são 98 times que Sim, se iniciam na Copa do exatamente. Brasil. E você Que, já vê a disparidade. e você tá entre os 40 ali. Então, Exatamente. estar entre os 40 é Sim, ótimo. também acho. E daí o São Caetano permanece ali até 2013, na Série B, né? O São Caetano quase cai, daí mostra novamente a gangorra, né? Quase cai pra Série C em 2011, daí escapa na última rodada, daí em 2012 quase sobe pra primeira divisão, então é uma coisa meio contraditória em relação ao ano anterior, né? Fica em quinto, né? Quase bate na trave ali. Em 2013 cai, né? Cai pra Série C. Então é a gangorra muito evidente, né? O Sim. processo, igual o Juninho falou, né? Monta um time bom em 2012, desse time é vendido, em 2013 tá nos Tá frangalhos ali. capingando. Aí É, 2014 consegue um time bom de novo. e daí Aí chega longe, aí é, 2015 já saiu todo então, mundo. essa gangorra se repete, né? Em 2011, 12 e 13. O Só que, Corinthians passou isso aí. é, Em 2014 ali, depois que a gente ganhou o Libertadores, Mundial, tal, 2012. uhum, Aí em 2013 a gente ganha a Recopa. é, Aí em 2014, se não me engano, a gente ganhou o Paulista. Só que aí foi em 2014, foi quando a gente começou a ter um desmanche no do elenco aquele grupo. daquele grupo. Sheik, Chicão, pá, todo Uhum. mundo começou a ter um desmanche. Isso em 2014. Aí em 2015 o Tite chega, Não tô timaço. montou um timaço, É. pum, ganhou Brasileiro, Paulista,
Ganhou 3 títulos aqui em 2015. É. Aí em 2016, o que aconteceu? Vende todo Pô, mundo. todo mundo foi vendido, o Palmeiras ganhou o Brasileiro. Daí em Aí 2017 montou o time bom. montou um time bom de novo, É. só que aí não era o Tite, era o Carille. É Tite isso. foi pra seleção. Aí Justamente. 2017, porra, quem diria que um auxiliar técnico conseguiria ganhar. pegar o time e ganhar o Brasileiro? Ganhou o Brasileiro e o Paulista também. Daí em 2018 todo mundo vai pro Não, aí saco. de 2018 pra frente eu não quero nem Então, falar. o próprio Corinthians viveu um processo assim, imagina o São Caetano, imagina outros Exatamente. clubes Isso porque o com menor Corinthians tinha expressão, mais né? investimento ainda. Justamente. E daí o São Caetano, então, cai pra Série C em 2013, né? Fortalecendo essa gangorra, né? Mostrando que essa gangorra é um problema. E em 2013 cai pra Série C no Brasileiro, né? E cai pra A2 do Paulista, né? Então é um momento esse é um momento derradeiro que o São Caetano começa a cair de verdade. Que é assim, quando né? você É, entrega é. os pontos, né? Então, tipo, tá na gangorra, esse momento é onde a gangorra não sobe mais, fica só lá embaixo e Só começa, desce. é só descer, justamente. Então, em 2014, mais um rebaixamento para a Série D do Brasileiro, nesse momento já existia a quarta divisão, e então, assim, é um fundo do poço naquele momento, ali, um momento mais complicado. O São Caetano vence a A2 do Paulista em 2017, volta para o Campeonato Paulista da primeira divisão, mas em 2019 cai de novo. Então, em 2020 vence a A2 de novo. Então, no Paulista Volta pra vive essa gangorra, né? gangorra, mas a nível estadual, né? A nível nacional continua bem mal, assim. Em 2019, o São Caetano é campeão da Copa Paulista, né? Que é um torneio que existe no segundo semestre sei lá, do calendário paulista, né? Só que, e os clubes da capital são convidados a participar, mas não participam porque não importa muito pra nós, Sim, os times grandes, e assim. vai aumentar E o muito o calendário tudo mais. também, né? Então, é um torneio que acaba sendo disputado por clubes menores, né? Os clubes do interior como um todo, e Portuguesa, Sim. Juventus, o Nacional, tudo mais. Então, o São Caetano é campeão da Copa Paulista 2019, retornando à Série D. Por que retornando à Série D? Não é que o São Caetano tinha caído de divisão, mas a Série D, ela é um torneio que ela não tem participantes fixos. Os participantes da Série D dependem dos estaduais do ano anterior. Sim. Então, para você tem que se classificar para E Série não D. é pontos corridos também. É um Exatamente. campeonato que vocês classificam e já cai para um mata-mata direto. Exatamente. E daí você obviamente tem que chegar na semifinal para subir, mas para classificar você tem que ir bem no estadual. Sim. Tem que avançar de fase no estadual. Então, quem que se classifica na série D no estadual aqui de São Paulo? Quem na primeira fase consegue chegar nas quartas de final, Quem por chega exemplo. nas quartas de final. O Corinthians em 2023. Nossa, é tão ruim ficar falando mal do Corinthians, velho. Porque o Corinthians em 2023, ele quase não se classificou para a Copa do Brasil Verdade. pelo Paulistão. É verdade. Porque a gente não se classificou nem pro mata-mata. A gente ficou em terceiro do nosso grupo. Isso. Só que aí, se fosse ver numa classificação geral, a gente tava em. São 24 equipes, né? Uhum. A gente tava em 20º, Sim, uma 19º. loucura. Uma Então a loucura. gente não se classificava nem por pontuação pra Copa do Brasil. Justamente. E é justíssimo isso, porque você não jogou, você quer estar lá por quê? Só porque Sim. seu clube tem nome, não. Exatamente. Só vai chegar quem tem, É, quem se de verdade exatamente. se esforçou. E na Série D também, você precisa avançar de fase, classificar pelo menos para a segunda fase dos estaduais, aí do Brasil inteiro, para conseguir a classificação. O São Caetano não conseguiu, mas ganhou a Copa Paulista, que é uma segunda chance de classificação para a Série D. Então, em 2020, o São Caetano joga a Série D, né? Tem um calendário nacional, portanto. Só que nesse momento da Série D, em 2020, o clube volta para uma crise financeira muito aguda, né? A ponto de atrasar salários de uma forma tão aguda, tão vertiginosa, que os jogadores fazem greve e falam, não, vamos jogar, né? Então teve jogo em 2020 do São Caetano, que o clube jogou com sub-20, porque o time, Principal. o elenco principal tava em greve, né? Olha que loucura. Que Que loucura. loucura. E lembrando que é um clube que já era uma empresa, né? Sim. Então, olha a má Já administração. era SAF, né? Já era. Bora lá. Então, em 2021, daí, olha que loucura. Em 2021, o presidente o presidente não, desculpa. O dono do clube empresa São Caetano é preso por lavagem de dinheiro, por acusação de lavagem de dinheiro.
Olha que Até, loucura, até assim. aí tudo normal no futebol brasileiro ainda, né? Uma Nada diferente do bizarrice, que a gente assim. já tá acostumado a acontecer. E daí aconteceu com outros clubes, aconteceu recentemente com ex-dirigentes do Internacional, né? Que não estavam mais nos cargos de dirigentes do Internacional, mas que foram acusados pela polícia e presos posteriormente. E tá acontecendo com o Augusto Melo do Corinthians, né? Acusado pelo Ministério Público também. Olha que Que merda, doideira. né? Justamente. E não só o Augusto Melo. Você vai ver, todas as antigas gestões do Corinthians, elas estão em alguma situação no Ministério Público. Sim, Em alguma coisa. O Andrés, o Mário Gobi, o Duílio, sim. todos, velho. E Não tem um que se salva. Ô, pelo amor de Deus, né, ô professor? Ô, dirigentes do Corinthians. Vamos falar igual o Neto aqui agora. Pô, seus pés de rato, vamos aí, meu. Vamos. Isso é o Corinthians, meus parceiros. Olha o tamanho Corinthians, desse a time. única, na minha opinião, a única salvação do Corinthians é a torcida assumir, assim, sabe? Assumir, Que é não. uma Coloca coisa. o Alê lá de presidente Aham, lá, o aham. Sombra de vice, É uma coloca o bizarrice, Fita cara. de técnico do Coutinho. Ô, Dorival, pelo amor de Deus, ele tá louco, assistiu o jogo ontem. Verdade, Feio, só feio. fazer um adendo aqui. Eu não vi, mas foi feio. Foi o. Não é que foi feio, é muito Aham. louco ver aqueles caras jogar. Porque o time do Corinthians, se você prestar atenção, É pegar bom. aqui as estatísticas do jogo, Aham, é 70% de bola, aham, 580 passes, passes certos, pá. Só que aí a gente tá aqui, ó, na zaga, pá, com a bola, tocando bola. Do nada, a gente mesmo cria a chance um do perigo adversário. pros caras. Ô, eu Aham, tô assistindo o jogo aqui, aí nós tocando bola aqui, pá, da hora. Do nada, mano, o Kaká mete o louco, sai correndo, aí perde a bola, aí o Kaká é aham, o quê? O nosso zagueiro. Aí aham, o cara toma a bola dele no meio de campo e volta. aham. Só que cadê o nosso zagueiro que era pra estar aqui? Saiu Saiu, correndo lá pra frente. E E aí não volta. eu tô assim, meu Deus, mano, o que tá acontecendo? O gol do Thales Magno, ele errou. Aham, Ele errou. aham, O Carrilho vem, deixa um no chão, entra dentro da área, vai lá na linha de fundo, pum, mete a bola nele. Ele vai chutar, a bola bate no calcanhar dele e vai pra trás. Se tem um zagueiro na cobertura dele, chuta a bola pra fora, já era. Nós não tinha aham, feito o gol. A sorte que ele tava sozinho, sem ninguém, mano. aham, Mas, tipo assim, é assustador assistir. Não sei o que o Dorival conversa com eles, mas é assustador assistir os aham, caras jogando. aham. Porque você tá bem, uhul, do nada, É, os caras mesmo cria uma chance de gol pro adversário. pois é complicado mesmo. Mas aí eu acho que é confiança também, né? Um Tá, pouco. então tá em Tá falta. complicado. Tá em falta. Sim, tá em falta a confiança. O... Daí voltando pro São Caetano, não, o presidente ele vai. O presidente não, o dono ele vai preso, e daí o clube entra num processo de leilão da sua sede social e tudo mais. Só que o leilão não teve compradores, né? O leilão é de 90 milhões e não teve compradores, não teve Ninguém um. quis, né? Ninguém quis, basicamente. Porque daí assumiria as dívidas Assumir a também e tudo dívida, mais. né? Ninguém quis. Uma herança ruim essa, né? Exatamente. E daí, em 2023, o dono volta, ele é liberado da prisão, né? Ele volta e ele passa o cargo, sei lá, a responsabilidade da gestão do Clube São Caetano para o Jorge Machado, que foi um empresário responsável pela gerência da carreira do Felipão, do Luxemburgo, do Tite. Então, um Sim. cara com um nome em mercado, né? Um cara grande ali, né? E Tem daí um conceito, tem um né? conceito, é. E daí o clube é rebaixado no mesmo ano ele é rebaixado para Série A3 do estadual, então volta numa decadência estadual. Em 2024 o clube cai de novo, rebaixado para A4 do estadual. E daí a dívida nesse momento é de 72 milhões de reais, que para um clube sem a arrecadação no Corinthians e tudo mais, é complicado, né? 72 Sim. milhões. A arrecadação não faz essa conta ser equilibrada, né? E daí o clube opta em 2024 por entrar em recuperação judicial, né? Porque entende que é a única forma de conseguir pagar as Que contas é quando você nesse abre momento. falência, né? Basicamente você abre falência e o Estado te dá um tempo, né? Monta um plano de pagamentos. Sim. Os, 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 Ele não te ah, cobra aquela dívida, né? Quando vira é, um mês, a dívida não cobra Eles juros, não né? cobram juros Não também. cobra Então você tem juros. um respiro para conseguir pagar as dívidas, mas como contrapartida você não tem autonomia sobre o próprio clube, E né? sabe uma coisa que é engraçado? O São Caetano, ele é um clube que ele é um clube formador. Uhum. Ele é um clube formador. Então, muito do que se dá, do que as contas do São Caetano ainda conseguiam,
se manter, é por quê? Porque o São Caetano, ele é um clube de vendas, né? De formação de base. Uhum. Então, mesmo sendo longe da capital aqui, não tão longe assim, né? Mas Uhum. fazendo parte da grande São Paulo. É. Os clubes aqui, São Paulo, se você for ver, analisar o histórico, muitos dos nossos clubes aqui, dos 4 grandes de São Paulo, eles vão na base do São Caetano e Uhum. contratam jogadores da base do São Caetano e trazem pra cá. É, justamente. Novinhos já, Sim, 14, 15 isso. anos, 16. Por quê? Aham. Porque o que ainda mantinha algumas das contas do São Caetano ali para conseguirem serem pagas É a era isso, formação. era a formação. De Justamente. conseguir fazer a venda da base, tipo, ligar Justamente. lá pro, um exemplo, o Fabinho Soldado hoje, que é o diretor Uhum. de futebol. Ó, Fabinho, tem um moleque na base aqui do São Caetano aqui, ó, o nome dele é Dieguinho. Uhum. Vem aqui ver ele, o moleque tem 14 anos, 15 anos, você vê ele jogando, ele já joga com os moleques do 17, do 18, e o moleque tem 15, é igual o Uhum. Neymar. Você assistiu o jogo do Santos ontem? Não fica. Mano, o filho do Robinho estreou ontem no profissional. É legal. Mano, que moleque bola, bola, bola de verdade. Eu assisti, ó, foi na sequência. Assisti o Corinthians, Uhum. Corinthians e Será? Ceará. Aí na sequência Santos e Flamengo e depois São Paulo e Bragantino. Assisti os Legal. três, um na Uma sequência boa do noite, outro. sua. Foi uma boa noite, eu gostei, eu gostei. E o Robinho Júnior, mano, que é o filho Do Robinho? do Robinho, Aham. mano, o Neymar foi lá na base. Foi lá Aham. na base, lá nos meninos da vila, assistiu um jogo treino dele, falou: pode subir esse moleque pro profissional, ele vai jogar comigo hoje. E Uhum. o moleque estreou contra o Flamengo, mano. Que da hora. Tipo, e Que não da hora. é qualquer jogo. Ele não Aham. estreou contra o Sim, Juventude. melhor time do Estreou, Brasil, pô. estreou. E o Neymar, Aham. eu sou Corinthians, Bancando. mano, mas Aham. o Neymar é demais. Ele Sim, joga é. muito. Ele é Ele demais. que fez o gol ontem da, Sim. da Ele vitória, com mano. vontade e condição física, treinando, sem ir pra balada, ele Ele é diferente. monstro, Não, mas ele monstro, tava monstro. inchado, mano. É, pois é. Ele tava inchado, tipo, chapou a noite inteira, acordou e foi jogar. Concentrou e foi jogar. Mas mesmo assim, Sim, ele ele é jogou demais. absurdo, Jogou absurdo. demais. Eu já falei do Neymar aqui no podcast, eu acho E ele o Robinho surreal. Júnior, demais também. O moleque Aham. tem 16 anos, mano. Tipo assim, você via na televisão, era nítido quem era ele, era a criança. É Uhum. uma criança. Uhum. Raquítico, menorzinho, pequenininho. Mas você via ele dentro do campo jogando. Só que Aham. ele é diferentíssimo. Ô, ele driblou o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Aham. É os dois Sim. melhores zagueiros do Brasil, Pois mano. é, Ele pois é. pegou os dois e fez os dois de bobo no meio e passou lindo, assim, pelos Aham. dois. Loucura. É E é o que salva loucura, o Santos também, que é a base, que né? é a base. É impressionante. Então, aí, voltando ao São Caetano, Aham. É o que que salva o ainda, São Caetano que nós também. estávamos falando, É. o que mantém ainda as contas do clube um pouco em alta Uhum. é essa venda da base que eles Uhum. conseguem fazer para times grandes, de tipo, conseguir ofertar um bom jogador Uhum. Uhum. para conseguir jogar nos times de elite ainda. Aham. Legal. E o São Caetano já nesse processo de retomada, digamos assim, né? Numa tentativa de retomada a partir da recuperação judicial, o São Caetano, essa administração do São Caetano faz umas mudanças bem básicas, mas que eu acho importante. Primeiro, reformou o Anacleto Campanella, no estádio municipal de São Caetano. Deixa ele bem bonito, eu assisti a 4 esse ano, o estádio está bem legal mesmo. O São Caetano está se esforçando para atrair o público de volta, tanto com ingressos mais baratos e tudo mais, mas também com o uso de rede social, né? Colocando a marca São Caetano em evidência de novo. Começar a dar sorvete lá na portaria, né? Justamente. Que é uma coisa interessante, porque assim, hoje em dia, o uso de rede social é uma coisa que atrai de fato o público, né? E no futebol também, assim, obviamente. Você pega o Instagram de Corinthians, Palmeiras, é publicação toda hora, né? Sim. E são clubes já gigantes. Então o São Caetano passou a fazer isso também, colocar a marca do São Caetano em evidência. E também, outra coisa que é interessante, isso atraiu um público jovem, né? Então, eu assisti a série A4 esse ano do Paulista, e você assistia o jogo do São Caetano, e você escutava a torcida, e dava pra escutar que eram mais jovens, tinha muito adolescente, assim, sabe? Sim. Impressionante. A Então, de torcida do fato... Azulão, né? E a torcida do Azulão sempre ficou marcada pela galera mais velha, né? Os Sim. saudosistas, assim, que tem até a torcida, uma das torcidas organizadas do São Caetano é a Bengala Azul, né? Bengala Que é Azul. uma galera velha, de fato, assim, idosos, Exatamente. assim, sabe? E agora tá existindo uma renovação, o que eu acho bastante interessante. Um outro processo também que ajuda isso é que o São Caetano, ele muda de nome, né? Pra desassociar com o passado. Então, tira
a Associação Desportiva São Caetano e passa a ser São Caetano Futebol Clube. E muda a identidade, assim, ainda é azul, ainda é o símbolo, tudo É o mais. mesmo símbolo, É, né? eles tentaram mudar, inclusive, o símbolo e a torcida ficou putaça, assim, Lógico. não deixou. Mas eles mudaram o nome e passaram a usar redes sociais de uma forma mais intensa. Então, tá transformando o São Caetano, além de um clube, numa marca, né? Tá Sim. claramente transformando o São Caetano numa E marca. um negócio engraçado que tem do São Caetano, não sei se você chegou a ver. Lembra em 2017, eu acho, 2018, por ali, nessa época mais ou menos, quando o MC Livinho Ah, sim, se tornou verdade. jogador de São Caetano? É verdade. Foi muito engraçado, porque ele jogou é, alguns jogos das estrelas, né? Aqueles Uhum, jogos das estrelas, sim. e aí todo mundo, MC Livinho, nossa, joga muito, pegou, Aham. driblou, cortou, tal, não sei o quê. E aí ele saiu, deu a entrevista e falou, já tentei ser jogador, mas nunca me quiseram e tal. E Aham. aí a reportagem, mas você joga bem, aí ele, se surgir a oportunidade, aí o São Caetano deu a oportunidade. Justamente. Aí ele jogou 2, 3 jogos, Aham. mas não vingou. Sim, Viu sim. que no O profissional profissional é é diferente, totalmente É, diferente, não é jogar contra o Wesley Safadão. justamente, É, você vai justamente. jogar contra um pessoal Outros profissionais. que é diferente. É, Aí ele, não é pra mim mesmo, aham, não. Voltou aham. pra música. Justamente. Mas o interessante também é que o São Caetano meio que não tinha nada a perder nessa Exatamente. questão, né? E ao contrário, tinha a ganhar, porque daí chama atenção de Porque mídia, fez chama atenção mídia. de rede Ó, o social. MC Livinho vai estrear hoje. Aí É, fica já os holofotes em É, cima, o moleque que não câmeras. conhece o São Caetano, o moleque mais jovem que Mas curte conhece o funk, Livinho. justamente, que curte funk, que curte a música do cara, vai falar, pô, quem é São Caetano? Vai ver, sabe? Foi uma estratégia muito boa Muito boa. pra ativar o São Caetano É. E no novamente. momento que o São Caetano não tava disputando coisas muito grandes, então, tipo, o nível, embora seja profissional, não era aquele nível, dava pra colocar ele ali sem Sim. um grande prejuízo. Então, de fato, Não foi algo tava numa final interessante. de Libertadores contra o É, Olímpia, né? exatamente. Então foi algo bastante interessante e de fato que fez também essa molecada crescer Sim. e botar gente no estádio hoje em dia, como eu falei há pouco. É gente mais nova, né? Muito adolescente mesmo ali no estádio. E dentro desse processo atual de 2025, que a gente tá falando aqui, o São Caetano fez uma boa A4 esse ano. Era a primeira fase, dava para ver que era um dos clubes Mais que se preparados. organizaram, que entraram para subir para três, assim. Só que o São Caetano deu um pouco azar na 4 esse ano, que existem outros clubes na 4 esse ano que entraram com o mesmo Com o mesmo propósito. propósito. Que se organizaram, que são clubes de tradição, né? Que se organizaram e, e entraram fortes no torneio, né? Então, por exemplo, cito outros três clubes que jogaram bem também, de uma forma claramente organizada ali. Um deles a gente já falou aqui, que foi o Paulista Jundiaí, que saiu da quinta divisão ano passado para a quarta, Sim. subiu, foi campeão e tal. E esse ano foi vice-campeão da 4, já subiu para 3, né? E claramente organizado também, com uma SAF e tudo mais. E o outro clube é a União Barbarense, que também esse ano pegou a quarta divisão ali para jogar mesmo, e foi campeão, inclusive. E tem alguns clubes nossos em São Paulo que estão se tornando SAF, né? Sim, sim. O Tem Juventus, inclusive. o Juventus, a É, portuguesa, é, novamente agora. justamente. E o Nacional, que também fez uma boa campanha, inclusive eliminando o São Caetano, né? E isso um pouco surpreendente, eu também achava que era um favorito grande ali na partida, mas o Nacional fez a primeira partida, meteu 3-0, daí ficou difícil para Já pra não ter pro São conversa. Caetano pegar depois. Mas o São Caetano fez uma boa campanha, de fato, chegou nas quartas de final, ficou a, sei lá, 3 jogos de uma ascensão. Não conseguiu, mas de fato é um respiro, assim, é algo interessante que é, deixou os torcedores mais animados, porque de Sim, fato fez uma campanha boa. Tá jogando a Copa Paulista agora, então se manter a pegada, sim, pode chegar no final, pode ser campeão. Quem sabe classificar, portanto, por uma D e tudo mais do ano sim. que vem, E né? vai subindo, né? É, Porque, querendo ou tá mais não, organizado, de fato, né? essa situação de você vir bem nas séries do seu estado ali, nos seus estaduais. Uhum, Série A4, A3, aham, você vai subindo, você vai ganhando colocações para poder voltar para o futebol de elite. uhum. Que aí você pode pegar uma série D do futebol Isso, brasileiro. Se você justamente. se ter uma boa classificação na série A4, na série A3 Uhum, do seu estado. Aí você ganha uma classificação lá pro série é. D do Brasileirão. E dá um escopo legal também pra Copa Paulista, porque a Copa Paulista é um torneio de mata-mata, né? Que tem uma primeira fase de todos contra todos e depois quartas de final e tudo mais. Tipo um Campeonato Paulista mesmo. Sim.
E daí é todos contra todos, não tem a divisão de divisões, né? É, Então, se o clube vem mais organizado, consegue ter esse escopo para a Copa Paulista e sim. quem sabe de ser campeão e tudo mais. Se a Além de ser um gente. título, né? Sabe um time que a gente pode pegar num exemplo desse e ver o quanto a organização estrutural, tanto dentro e fora de campo, aonde pode levar o time? O Amazonas, mano. É verdade, O verdade. Amazonas, ele pegou numa ascensão que ele foi criado agora, em 2000 e Sim, tantos, o sim. Amazonas. É bem recente. Aí estruturou, Uhum, pá, bom, é esse aqui o time. Pô, uhum. tanto que a gente viu esses dias lá, Jô, Sassá, Sim, sim. E tá Dentinho, na Série B e já, tá na do Série B. brasileiro. E É. ele jogou série lá, amazonense lá, Sim, série sim. A4, Aham, 3, aham. 2, Foi 1, subindo subiu. Aí série nacional D também. brasileiro, série C, série É. B. E chegou na série B, acho que em 2023, Hum, pegou a Copa do Brasil, foi até as oitavas de final da Copa do sim, Brasil, até as quartas, sim. eu acho. Sim, foi bem. O Amazonas é um exemplo bom e resgatou o futebol do estado, Sim, inclusive, né? exatamente. É bem interessante. O Amazonas é um bom exemplo, de fato. Agora só caminhando pros finalmente, já que a gente tá quase estourando tempo, o... vou falar algumas curiosidades, do ponto de vista desportivo, já chegamos em 2025, né? Então já acabou. Falar umas curiosidades do clube, né? O Anacleto Campanella, onde São Caetano joga, não é de São Caetano, né? É É municipal, do estado, né? Do da município. prefeitura, né? Mas o São Caetano, embora seja municipal, o São Caetano tem a gerência do estádio, né? Ele Então, que mantém, né? ele que mantém. Então, tipo, a reforma feita agora em 2024 e 2025 foi do clube, né? O clube botou dinheiro e pintou o estádio inteiro e tudo mais. É, o estádio, porém, foi inaugurado em 1955, o estádio já antigo da cidade. E homenageia um dirigente, não, desculpa, um vereador importante da época, né? Do ABC Paulista, foi vereador em Santo André, por exemplo. É, e passa a ser a casa do São Caetano desde 89. Então, o São Caetano só joga no estádio municipal. O maior artilheiro do São Caetano é o lendário Ademar, que, porra, assim, quem viu o time de 2000, 2001, 2002 ali, batia falta absurdamente bem. Era falta pro São Caetano, velho, era gol, sabe? É pênalti sem goleiro, né? Sim, é igual o Marcos Assunção, sabe? Era falta, o Marcelinho Carioca e tal. Sim. Era falta, era gol. Igual o Pedrinho, você não lembra do Pedrinho Palmeiras, mas era assim também. Então era um batedor nato, assim, impressionante. Era Pedrinho, muito quando gol, velho. alguém fala Pedrinho pra mim, eu não lembro desse Pedrinho. Lembro É, do Corinthians, eu lembro do. é, Não, do Corinthians, que foi que é pra que tá no Shakhtar. Shakhtar, foi justamente bom, bom também. Mas Batia é, falta bem também, mas é inclusive. porque eu já sou mais Mais jovem, né? Sou jovem, né? mais Nove jovem, né, oito, né? galera? Quase da virada do século, né? Mas eu sou O... anos 90 ainda. Pode confiar em mim. Justamente. É verdade, é verdade. Então, o São Caetano tem o lendário Ademar como artilheiro com 68 gols. É um número baixo, mas é o time que foi fundado em É um 89, time né? jovem É um time também. jovem, então a sua tendência aqui com o tempo vai ser ultrapassado em algum momento essa marca, Vamos né? comprar o São Caetano. Pô, Vamos. Tá nos meus próximos planos aí. porra, Investir no São Caetano. tá bem então. Ah, não deve Então, o São não deve Caetano, tá caro, inclusive, né? São Caetano, inclusive, deixou de ser um clube empresa e está em transformação para SAF, né? Tem uma estrutura jurídica um pouco diferente, mas O, adequada à realidade a atual. Portuguesa tá vindo nesse mesmo embalo. Juventus também, A então. Juventus da Moca, né? É, Eu tô imaginando, se der certo essa situação da SAF, imagina como que vai ser, igual a gente falou no começo o aqui, estadual. o estadual, mas não só o estadual. Porque além do nosso estadual ser o mais difícil, imagina o estado de São Paulo ter 10 clubes, 15, 12, 14 clubes Ah, nas séries de elite. sinceramente, eu não duvido. Não, eu também não Eu duvido. acho que é a tendência, E aí inclusive. as pessoas vêm falar, igual o Tite falou, porque o Campeonato Carioca é o mais difícil. Pô, Puxa jogar contra o saco, né? Bangu, velho. Não, Jogar tem contra o condição. Bangu é difícil, pessoal. Todo respeito ao Todo o Bangu. respeito do mundo. Tem uma história bonita também, mas pá, não tem como Não comparar. tem Contra o comparação. Macaé, sabe? Macaé. Se jogar contra Duque o de Caxias. Macaé, não. É, Por favor, não professor. tem comparação. Mas é porque tava puxando o saco do Flamengo ali naquele momento, né? Sim, exatamente. E daí, pessoal, o São Caetano, eu até falei recentemente, né, tenta mudar os símbolos, né, não consegue, mas ele fortalece a imagem do azulão, né? Que é o apelido que a gente aprendeu já Carinhoso. no início dos anos 2000, o azulão, uma marca muito forte que cola com o São Caetano, né? Então, o São Caetano tem reforçado isso, né? E o mascote do clube é justamente um pássaro azul chamado Azulão, né?
uma Não sei se dá coincidência. pra Entendeu? chamar de periquito, né? Não, não, é um... Mas Papagaio. parece um pouco, né? Parece um Parece um pouco, periquito mesmo. parece um pouco. E é isso, pessoal. O episódio sobre o São Caetano eu tava bastante ansioso por fazer, tanto pela presença do Juninho, que foi tão bem no episódio. É naturalmente amigo da câmera, assim. Ele, Amigo. ele se dá bem Muito obrigado, tranquilamente, não muito obrigado. gagueja, né? Fica bem. Mas também porque o clube, assim, tem uma memória afetiva. Eu tenho uma memória afetiva com Eu, o São Caetano muito grande, eu assim, tenho muito. uma memória afetiva que faz parte das minhas lembranças com o São Caetano, que é o quê? Em 2008? Não, 2008 não. Por aí, 2008, 2009. Pô, o sonho de todo moleque é ser jogador de futebol. Você quer, Uhum, mãe, 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 mãe. Aí me inscrevi no Seno, aqui em Osasco, uhum, a escolinha do Seno. E aí vai jogando, vai se destacando, vai. E eu sempre fui volante. Ou primeiro volante, ou nunca gostei muito de ser aquele segundo volante ali que arma o jogo. Sempre uhum, fui o primeiro que sai o jogo pra uhum, lá na frente armar e mantém a casa fechada aqui, uhum, cobre o zagueiro. uhum, Sempre joguei dessa forma. E aí comecei no Seno. Aí o nosso técnico lá um dia falou assim, ó, vai ter uma peneira no São Caetano. E uhum, aí foi numa cidade próxima de São Caetano, não foi em São Caetano em si, uhum, mas foi numa cidade ali próximo, a uhum, peneira. Aí minha mãe me levou tudo, e aí, porra, muito louco. Você veste o uniforme do clube, você, pra fazer a peneira, porque, assim, você não vai jogar com a camiseta que você quer jogar, com o uhum, uniforme que você quer. Então, você chega lá, aí faz os primeiros movimentos, aí vem o técnico, ó, você vai jogar disso, você vai jogar disso, você vai jogar disso. Porra, aí peguei as 5, me deu as 5, ó, você vai sair o jogo, você vai ser tipo um back central aqui, uhum, mas o back central é o zagueiro central, uhum, então você vai fazer meio que a posição dele. Nosso zagueiro vai subir para fazer, para armar jogo, para fazer alguma uhum, coisa, você vai recompor a situação aham. dele. Vai Então, cobrir. vocês vão fazer... Então, foi no São Caetano, a minha primeira Legal. experiência com o futebol, assim, Aham, pra, tipo, tentar ser jogador, essa situação. aham. E pra mim é muito marcante. O Sim. técnico nosso, eu lembro até hoje, era o Ananias. Ah, é? Que legal. Era o Ananias. Marcou os 2 primeiros gols do Allianz Parque. É mesmo? 2014, Palmeiras e Sport. A inauguração do estádio. O time do Palmeiras horroroso. Ele que marcou? Marcou, foi 2-0 Sport, os 2 gols dele. Ele que era o nosso técnico da base E ali. daí a galera, os corintianos chamavam o Allianz Parque de Ananias Parque. Eu não sabia disso. É, E aí ele que era o nosso técnico, mano. E aí aham. ele que chegou e fez as primeiras. No, resumindo, não passei. Se não fosse o meu joelho, hoje eu era Ah, sim. profissional. Igual todos os Todo caras mundo falam isso. sabe. Todos os homens héteros falam isso. Mas essa é a minha memória afetiva como São Caetano. Legal. Meu primeiro contato assim com o futebol, de poder fazer alguma coisa, de Uhum, poder ver ali como que era aquela ideia de estar se concentrando, de ver o professor com a prancheta, legal. passando dica pra gente A do que vivência fazer. do futebol. Isso, foi no São Caetano. E Legal, pra mim é uma memória muito louca. legal. Muito, muito legal essa história. Então, pessoal, agora a gente vai para os momentos finais, que é as dicas culturais. Se você não pensou em nada, você pensa aí enquanto eu vou Não, falar as eu minhas. tenho algumas. Eu vim pensando, Beleza, eu pensei. beleza. Hoje eu pensei. Boa. Eu tenho poucas, sinceramente. Eu vou falar de duas que não têm a ver com futebol e umas mais gerais que têm a ver com futebol. Ah, as duas que não têm a ver com futebol, é, eu tô muito empolgado com uma série que tá saindo, que é uma série bem famosa, que é a continuação do Dexter, né? A série do serial killer que a gente gosta, assim, né? Que teve as temporadas já antigas e agora eles fizeram uma nova temporada, né? Muito interessante e vai ser assim, não sei se tem em outra plataforma, mas eu sei que tá na Paramount Plus, algo assim, né? Tava vendo o jogo do Grêmio ontem, eles propagandearam bastante a série. E então essa é a minha primeira. E a outra série que eu vou deixar de recomendação daí tem a ver também com futebol, que chama daí para os palmeirenses, né? Chama As 13 Finais, que é uma série da Globo, né? Globoplay, que eles contam quando o Palmeiras é eliminado do. Acho que do Boca. Não, não foi do Boca. O Palmeiras é eliminado do Libertadores do Atlético Paranaense na Essa eu vou semifinal. assistir. Então. O Palmeiras é eliminado da Libertadores pelo Atlético Paranaense na semifinal de 2023. E daí o Palmeiras tem 13 jogos até acabar o ano, que era. Por isso que 13 finais. Né?
que era que quando o time se fecha para ser campeão brasileiro, né? E daí o Palmeiras engrena ali e acaba campeão brasileiro de fato. Por isso que é o nome 13 finais. Pra galera que é palmeirense, é uma série interessante. E daí, outra coisa também que eu acho legal vocês fazerem, que é uma dica mais geral, assim, é assistir os jogos do São Caetano, tá tudo no YouTube, né? Os jogos do São Caetano em 2000, 2001, 2002, 2003, Libertadores, contra o Olímpia, os jogos legais. Entender o que era o São Caetano É, nessa época. e que era futebol também, sério, porque era como o Juninho falou, um futebol mais romântico, assim, É, futebol mais legal, assim, uma futebol do torcida. amor, né? Hoje é no amor. É, porra, o estádio cheio pra caramba, cheio mano, torcedor, entre aspas, por favor, torcedor de verdade, né? O povo no estádio, tudo mais. Diferente de hoje em dia, né? Então, que é só sócio torcedor, né? Uma perspectiva de time, de torcida diferente também. Sim. Então, assistam os jogos do São Caetano, tá tudo no YouTube e acho que vale a pena. Suas dicas culturais, cara. Hoje eu vou indicar. Eu tava vendo essa semana, eu quero muito ir, que é aquele Trampolim Park. Ele é no Morumbi. Sim. Trampolim Park, tá? É, Trampolim Park, que é Aham. aquele de cama elástica. Aham, legal, legal. E ele é bem legal, por quê? Porque geralmente quando a gente associa isso, a gente, é criança e tal. Aham, aham. Lá não, lá é pra adultos também. Tem Uhum. as camas elásticas que sustentam os nossos pesos. Hoje a gente aí, como eu machuquei o joelho, deu uma engordada, né? Então, ali, as camas elásticas aguentam lá até 150, 160 quilos. Legal. E é um programa muito legal pra fazer com a família, Uhum, né? legal. Pra quem tem criança, eu tenho uma irmã mais nova, né? Então, Uhum. se eu fosse, eu iria com... E a maioria dos meus amigos tem filho já também, né? Pois é. São casados, Pois então é. eu tenho que... Não dá muito mais pra eu ficar indicando aqui, vamos pra uma balada muito louca, porque eu iria sozinho. Porque os meus amigos já estão casados, estão Sim, com sim. filhos. Mulher não deixa. A mulher não deixa, exatamente. Tem várias situações. Então, eu procuro hoje ver programas mais familiares pra fazer, porque eu tenho que chamar meus amigos pra ir comigo. Ou a minha família, né? Não vou levar minha família pra um after da The Edge, na Barra Funda. Sim, sim. Não dá mais. E se eu for, eu vou sozinho. Que não compensa mais também, sozinho. Não tenho mais idade, nem saúde pra ficar fazendo essas coisas. Exatamente. E a outra é um filme. Acho que muitas pessoas já assistiram, uma galera já possa ter assistido esse filme, que é um filme que eu assisti recentemente de novo e ele me pega muito, que é o Corra. Legal. Já assistiu esse filme? Já Que é com assisti. aquele ator... eu esqueci o nome dele. Você sabe, cara? Você sabe, Não Lucas? sabe, não Já sabe. assistiu esse filme? Já. Já, né? Ele fez o Não Olhe Pra Cima também. Isso, ele mesmo. Não Olhe Pra Cima, ele fez esse filme também. E esse filme é muito louco porque ele conta sobre controle mental, né? Uhum. Ele fala sobre controle mental e ele fala sobre biotipo, genótipo, por que que as pessoas acham isso, daquilo. Uhum. E é muito legal esse filme, é a minha indicação cultural pra quem quer assistir um filme bom, que te prenda durante a semana. Pra mim, é esse filme, pra você assistir de uma... Não aconselho assistir antes de dormir. Antes de dormir, eu não aconselho, eu assisti e não consegui dormir. Fiquei imaginando a mina chegando com a taça, com a xícara aqui, batendo, né? Tim! E eu... Sim. Um pouco de medo. Um pouco de medo. Então, assisti ali por volta das 18 horas, já tá bom. Boa. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do episódio. Queria agradecer a participação do Juninho de novo. Vamos chamá-lo para outros episódios, não só de futebol, em outros assuntos também. Muito obrigado. É isso aí. Agradeço e aceito desde já. Fechado. Então é isso, pessoal. Sempre esqueço de falar isso. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram. A gente tem Instagram, tem TikTok, YouTube, né? YouTube a gente posta bastante shorts lá também, né? Então podem seguir a gente em diversas redes sociais. E abraços, beijos, tchau.